Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso estudo textual do livro de Hebreus. Hoje estamos no final do capítulo 11. E no final deste episódio, darei a resposta à pergunta 931. O que nós temos visto, por enquanto, no capítulo 11, são grandes exemplos da fé, da confiança em Deus, que Ele cumpre as suas promessas. Ele iniciou o capítulo falando sobre a criação e passando por Abel, chegando até Noé, na época do dilúvio. E depois ele começou a focar Abraão, sua família e seus descendentes. Falou sobre Abraão e Sara como peregrinos, mas peregrinos confiantes nas promessas de Deus, que tinham um desejo de chegar a uma pátria superior, celestial. E depois de Abraão, ele continuou falando sobre os descendentes. Tratou de 4 gerações dos patriarcas registrados no livro de Gênesis: Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó, com ênfase em José, que foi vendido para ser escravo, mas ainda assim demonstrou a sua confiança no Senhor. Depois ele passou para o próximo livro, o livro de Êxodo, na verdade de Êxodo até Deuteronômio, falando sobre Moisés e a fé que ele demonstrou. E na última aula, nós falamos sobre praticamente o resto do Antigo Testamento, de José até o final dos profetas. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre o legado dos Hebreus, nos últimos versículos de Hebreus capítulo 11. Essa parte podemos encaixar basicamente no tempo dos anos de silêncio. Boa parte do que ele vai falar aqui são coisas registradas na tradição judaica que aconteceram entre o Antigo e o Novo Testamento. E já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos iniciar com a leitura do versículo 35b, no final do versículo, até o fim do capítulo 11. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos agora destacar alguns pontos nesse texto por meio de perguntas e respostas. E a primeira pergunta: os exemplos citados nesses versículos aparentemente vêm de qual fonte? E aqui estamos falando do versículo 35 ao 38, uma lista de exemplos que ele cita. Estes exemplos da fé vêm de tradições da história dos judeus, principalmente do período entre o Antigo e o Novo Testamento. Algumas citações são referências ao sofrimento durante o domínio pelos Seleucidas, os judeus sofrendo nas mãos desse povo estrangeiro. Outras das citações podem falar de tradições extra-bíblicas sobre os profetas Isaías e Jeremias, informações de como esses profetas teriam morrido. Isso levanta uma pergunta interessante. Há valor no estudo de fontes extra-bíblicas? Obviamente, nesse podcast e todo o trabalho que eu e outros temos feito, por exemplo, no site de estudosdabiblia.net, temos focado o que a Bíblia diz. Mas a pergunta aqui: tem algum benefício estudar outras fontes de informações, fontes extra-bíblicas? Fontes extra-bíblicas servem para ilustrar ou reforçar argumentos, mas não como a fonte principal da verdade. E se tiver alguma contradição entre a fonte extra-bíblica e a própria Bíblia, vamos ficar com a Bíblia como mais certo, o que nós podemos confiar.
Mas o uso de fontes extra-bíblicas, na verdade, é comum até na própria Bíblia. Eu vou mostrar aqui uma tabela com alguns exemplos que vêm de vários textos no Antigo e no Novo Testamento, onde os autores citaram fontes extra-bíblicas. Informações que vêm de livros de registros históricos ou de literatura, coisas que estão fora da Bíblia, mas que os próprios autores citaram. E assim, quando examinamos essas citações e examinamos a literatura, às vezes podemos até identificar a fonte que estavam citando. Não seria muito diferente do que fazemos hoje, às vezes ensinando sobre a Bíblia e citando um jornal, uma revista ou alguma outra fonte de informações históricas. Não estamos colocando essas coisas acima da Bíblia, nem igual à Bíblia, mas podem ajudar para compreender informações que temos nas Escrituras. E mais uma observação é que nós aprendemos de bons exemplos não encontrados nas próprias Escrituras. Quando chegamos no capítulo 13 de Hebreus, ele vai falar sobre pessoas que nós não conseguimos identificar especificamente, mas ainda cita o valor do exemplo dessas pessoas. Ele diz no capítulo 13, versículos 7 ao 9, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Então ele cita exemplos de líderes que eles conheciam, que nós não conseguimos identificar, mas diz, olhe para o bom exemplo e para onde isso levou, o fim da fé. Siga o exemplo, mas Jesus Cristo é sempre o mesmo. Jesus Cristo superior a qualquer exemplo humano. E a próxima pergunta, falando sobre esses heróis espirituais, o que eles receberam? E diz aqui no versículo 39, tendo obtido bom testemunho por meio da fé. A fé deles ficou conhecida e ficou como um bom exemplo para outros seguirem. Mas a próxima pergunta, o outro lado da questão, o que eles não receberam? E agora, versículo 39 ainda, não obtiveram a concretização da promessa. Eles não receberam tudo que Deus tinha preparado e tinha prometido. Todos estes morreram na fé, ele disse no versículo 13, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa confiança de continuar olhando para frente, aguardando o cumprimento das promessas, é a confiança que demonstraram no Senhor. E agora uma pergunta talvez meio óbvia, mas por que eles não receberam a concretização das promessas? Versículo 40 diz, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Agora o autor de Hebreus falando com cristãos primitivos, mas num sentido a mesma coisa se aplica hoje. Nós aguardamos a concretização de promessas que eles também têm aguardado. Nisso podemos lembrar da linguagem do apóstolo Pedro. Eu quero ler um texto aqui de 1 Pedro capítulo 1, começando no versículo 6, onde ele fala sobre exatamente o que os outros antigamente esperavam. Nisso vocês exultam, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas
que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Nem os antigos, nem os próprios anjos tiveram acesso às coisas que Deus tem revelado agora para nós, que nós também podemos ver a concretização das grandes promessas que Ele tem feito, especialmente da salvação em Jesus Cristo. Quando olhamos para esses últimos versículos de Hebreus capítulo 11, observamos que a história está cheia de excelentes exemplos da fé em Deus. O capítulo inteiro tem citado esses exemplos. Grandes heróis espirituais da antiguidade esperavam promessas que foram concretizadas só por meio de Jesus. E nós também, num sentido, aguardamos a concretização da promessa da nossa pátria espiritual. Ainda estamos nesta vida, ainda podemos sofrer nesta vida, mas aguardamos a nossa pátria celestial. Passamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 931. Verdadeiro ou falso? Quando Davi fugiu de Jerusalém por causa de Absalão, ele insistiu que a arca de Deus o acompanhasse no deserto. Esta afirmação é falsa. Ele fez exatamente ao contrário. Segundo Samuel 15, versículo 25, então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Davi tinha esperança de voltar para Jerusalém e não queria mexer nas coisas da adoração ao Senhor que acontecia na cidade de Jerusalém. E assim ele esperava voltar e adorar novamente naquele local. E a pergunta 932 vem do livro de Neemias. Como Neemias reagiu ao ver pessoas comprando e vendendo no dia de sábado? Alternativas. A. Ele mandou fechar os portões da cidade antes do sábado. B. Ele cobrou impostos sobre as vendas. C. Ele pediu permissão ao rei para mudar o dia. Ou D. Ele ignorou, pois o muro já estava pronto. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Hoje chegamos ao fim de Hebreus capítulo 11, aquele grande capítulo de exemplos da fé. E observamos ao longo do capítulo a fé que confia em Deus olhando para frente, esperando o cumprimento de promessas e sendo paciente, aguardando o momento certo nos planos do Senhor. Nós precisamos da mesma fé, da mesma confiança em Deus, mesmo quando respostas demoram, que continuamos aguardando, confiando nas promessas do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.